Começando então a Agenda do Poder dessa terça-feira, já pelo nosso primeiro destaque, pela nossa primeira manchete, a Câmara dos Deputados pode analisar hoje o projeto de lei sobre regras para pesquisas eleitorais. São vários projetos nesse sentido tramitando no Congresso Nacional e esses projetos acabaram ganhando força, principalmente entre parlamentares aliados ao governo Jair Bolsonaro, por conta das grandes divergências que os institutos de pesquisa acabaram apontando ali nos seus levantamentos de intenção de voto, em comparação com os resultados registrados na urna no dia 2 de outubro. Um desses projetos é o do líder do governo na Câmara dos Deputados, o deputado federal Ricardo Barros, do PP do Paraná, que pretende, inclusive, sanções, punições aos institutos de pesquisa que errarem os resultados além daquela chamada margem de erro, que geralmente fica entre 2% e 3%. Então, essa é uma possibilidade, apesar de o projeto de Ricardo Barros e alguns outros semelhantes não estarem na pauta da Câmara dos Deputados nesta terça-feira, há uma possibilidade de que eles ainda assim sejam analisados porque dependem da aprovação do requerimento de urgência para essa análise. Para repercutir esse assunto agora, a gente conversa com o Rócio Barreto, que é cientista político e sócio aqui do SBT News também. Rócio, muito bom dia, muito obrigado pela sua presença. Na sua avaliação, há a possibilidade então de já começar a ser discutido em plenário esse projeto de lei, alguns outros semelhantes, mas principalmente o do Ricardo Barros, que prevê a criminalização, punição de institutos de pesquisa que venham a errar novamente os dados em relação ao que foi registrado na urna? Bom dia mais uma vez. Bom dia, André, bom dia a todos. Olha, há possibilidade sim de que se possa começar essa discussão. Porém, eu acho que é num momento inadequado, principalmente porque visa mostrar que é mais uma punição aos institutos, porque eles foram contra a votação que o presidente da República teve. Eu falava há pouco que há possibilidade de que esses equívocos, eu falo em relação à pesquisa para a presidência da República, e que mostra que os equívocos não foram tão grandes. A última pesquisa IPEC deu 51% para o Lula e 36% ou 37% para o presidente Bolsonaro. O presidente Lula teve 48,4%, e o presidente Bolsonaro teve 43 ponto alguma coisa. Essa diferença maior que teve o presidente Bolsonaro nos resultados mostra que ultrapassou a margem de erro, a gente percebe isso daí, e a gente percebe também que foi além do esperado. Eu comento e falo para que as pesquisas não mostram resultados, ela mostra tendências das quais o eleitor pode optar. Então, eu acredito que os eleitores indecisos fizeram essa diferença tamanha nesse resultado. Agora, em relação ao governo de São Paulo, onde a pontuação foi muito grande, aí há necessidade de que os institutos revejam sua metodologia e também ver onde eles estão errando, porque os erros são muito grandes, erros que não são admissíveis. Então, apresentar e discutir esse projeto na Câmara nesse momento não é o momento adequado, pois há fragilidade, foge da narrativa a qual o presidente gostaria de apresentar, que é respeitar o resultado das urnas. Porém, as pesquisas se equivocaram um pouco, mas esse momento não é o momento adequado, pois pode trazer surpresas desagradáveis ao presidente Bolsonaro e aos deputados que o apoiam e fizeram a apresentação desse projeto, inclusive o deputado Ricardo Barros. Rócio, você estava falando em
na possibilidade dos institutos acabarem revendo, então, as suas metodologias, principalmente para diminuir esse erro que a gente, de fato, observou entre os resultados das pesquisas de intenção de voto em relação aos resultados nas urnas, mas você não acredita também que fica um pouco mais difícil para os institutos preverem com mais precisão esses resultados, uma vez que a gente vê ali fenômenos como, por exemplo, do chamado voto útil, que faz com que o eleitor mude o seu posicionamento em cima da hora? Sim, exatamente. O voto útil foi também decisivo. Eu acredito que deveria haver uma espécie de plano B que diferenciasse um pouco a forma das perguntas dos institutos. Você está indeciso, mas qual a probabilidade de você votar A ou B? Alguma coisa nesse sentido. E a questão do voto útil também foi pregada. O brasileiro costuma ter aquela posição: não vou votar no candidato que está perdendo, não vou votar no candidato com chances de perder. Então, ele começa a mudar. Foi onde a Simone Tebet e o Ciro Gomes perderam praticamente 5% da intenção de voto, as quais eles tinham antes das eleições. As pessoas optavam por votar nesses candidatos porque era sua preferência inicial. Mas com relação ao voto útil, talvez elas possam ter mudado no momento da votação, no momento que eles foram às urnas. Eu vou votar na Simone Tebet. Mas ontem a Simone Tebet estava apenas com 7%. Tem a mínima chance de ir para o segundo turno. Então, vou mudar meu voto aqui, vou votar no Lula ou no Bolsonaro. E talvez isso tenha influenciado bastante muitos eleitores. Inclusive, o próprio presidente da República falou em seus discursos e pregou muito o voto útil. E talvez tenha sido saído pela culatra esse tiro, e muitos indecisos, muitas pessoas que naquele momento ali optaram por votar no candidato que não fosse perder ou que não tivesse chance de ir para o segundo turno. Digo, o candidato que não pudesse ganhar e sim pudesse ir ao segundo turno. Então as pessoas mudaram seu voto em cima da hora. Tá certo, Rócio, vamos aproveitar que você está falando aqui de pesquisa para a gente já passar para o nosso segundo tema aqui do Agenda do Poder, né? Só aqui finalizando realmente esse primeiro tema, que toda a cobertura, todo o jornalismo do SBT News, toda essa nossa estrutura vai ficar a postos também no sentido de acompanhar essa possibilidade, então, de votação. Primeiro, do requerimento de urgência para a tramitação desses projetos de lei que dizem respeito a uma possibilidade de criminalizar os institutos de pesquisa que errarem além da margem de erro, e também a gente observando toda essa repercussão junto ao Congresso Nacional. E aí agora sim, passando para o nosso segundo tema, porque ontem à noite houve a divulgação da pesquisa IPEC, contratada pela TV Globo, que mostra o candidato Lula, do PT, com 51% dos votos, Bolsonaro com 42%, brancos e nulos somando 5%, não sabem e não responderam 2%. Isso em relação aos votos totais. Em relação aos votos válidos, o levantamento mostra Lula com 55% e Bolsonaro com 45%, ou seja, 10% de diferença, né? Essa foi uma pesquisa que ouviu 2.000 pessoas entre sábado, dia 8, e ontem, segunda-feira, em 130 municípios brasileiros. A margem de erro é de 2 pontos percentuais para mais ou para menos, com índice de confiança de 95%. E a pesquisa foi registrada no Tribunal Superior Eleitoral. Essa pesquisa já foi incluída no nosso agregador de pesquisas aqui do SBT News, que é realizado e todo compilado ali pelo Instituto Lagum Data. E a gente mostra agora, então, esse nosso agregador de pesquisas. Coloca no telão aqui, por favor, Mari, senão eu não consigo ver. Esse nosso agregador de pesquisas, justamente já levando em consideração esse resultado, essa pesquisa realizada pelo IPEC. A gente vê que essa linha marca exatamente, então, os levantamentos do primeiro turno e começa já a separar esses levantamentos para o segundo turno.
Nessa média, então, que já leva, como eu disse agora há pouco, em consideração o último levantamento realizado pelo IPEC, Lula tem 51 pontos e Jair Bolsonaro 42, ou seja, uma diferença ali de 9 pontos percentuais. É uma diferença relativamente confortável, mas o Instituto Lagum Data também mostra aqui que pode haver sim uma diferença em relação a esses resultados aqui, não só por conta da margem de erro, mas levando em consideração também o fenômeno que a gente destacou agora há pouco do chamado voto útil, né, que geralmente um eleitor acaba optando por um candidato, principalmente em oposição ao outro. E isso acontece bastante nesse cenário, porque tanto Lula quanto Bolsonaro, além de terem alta votação, eles têm também grande rejeição entre os eleitores, né? Então tá ali 51 a 42. Lembrando que o Instituto Lagum Data, ele só leva em consideração aqueles institutos de pesquisa que já têm histórico para a realização de pesquisas eleitorais, então, eventualmente, aqueles institutos que são criados em cima da hora, até para fins também eleitorais de determinados partidos, eles não são levados em consideração, são levados em consideração aqui apenas aqueles já com histórico de fazer esse levantamento, e também esse levantamento do Lagum Data, mostrado aqui no SBT News, não divulga institutos de pesquisa que fazem levantamentos regionais. Então, todos os institutos levados em consideração aqui são em relação a institutos que fazem esse levantamento em ordem nacional, né, que levam em consideração todo o território nacional. E aí a gente volta a falar com o Rócio Barreto, cientista político. Rócio, é uma diferença relativamente confortável se a gente for ver ali puramente pela matemática da coisa, né? Mas a eleição não está definida, na sua opinião? Não, nesse momento não. O Lula tinha condições de ganhar as eleições do primeiro turno, nós até conversamos aqui a respeito disso, mas devido a alguns problemas, inclusive matemáticos, né, ele não conseguiu levar com diferença pouco mais de 1%, mas esse 1% foi uma diferença muito grande. Creio que esse resultado se deu ao último debate que o Lula participou com o Bolsonaro, e isso influenciou bastante a decisão do eleitor. Agora, esses números divulgados ontem são muito confortáveis para o candidato Lula e mostra que ele manteve a mesma linha logo após as eleições, onde foi feita a primeira pesquisa. Só que a gente tem que ver que esses números podem mudar e flutualmente, isso vai decidir através do que eles fizerem agora nesse momento. Inclusive com relação à propaganda eleitoral e principalmente as inserções. Porque as inserções entram na sua casa sem você pedir. Você está vendo ali uma novela, um jornal, aí no intervalo entra uma inserção. A depender do que eles usarem nessas inserções, pode influenciar muito, principalmente os 6%, 5% que ainda estão indecisos, a tomarem partido de um lado ou de outro. Acredito eu que o presidente Bolsonaro não soube aproveitar o resultado que ele teve, que foi a surpresa das urnas com o percentual o qual ele obteve a sua ida para o segundo turno. Ele, nas pesquisas, mostrava que ele tinha no máximo 37%, 38% das intenções de votos válidos. E ele saiu com resultado de 43 ponto alguma coisa. Então, isso mostra que ele surpreendeu não somente os eleitores, como também a ele mesmo se surpreendeu. Então, ele não soube aproveitar esse momento, esses últimos 10 dias após as eleições, e trabalhar de forma mais consistente. O ex-presidente Lula, com a sua equipe, aproveitou bastante e fez propaganda negativa contra o presidente Bolsonaro. Inclusive, a última propaganda, ele pediu que fosse tirada do ar pelos motivos pessoais dele e os quais ele não queria mostrar. Porém, o vento já tinha espalhado a cinza e foi tardiamente.
e o presidente Bolsonaro não soube aproveitar esse momento. Então, a depender dessa semana, esses resultados podem mudar, alterar de uma forma mais precisa e do que esses candidatos fizerem, principalmente em suas bases, onde eles tiveram resultados fora do inesperado. Isso vai depender da sua performance e da sua atuação nesses últimos dias de campanha. E principalmente no último debate, que vai acontecer na quinta ou sexta-feira, na última semana, para as eleições. Muito bem, Rócio Barreto, cientista político, nosso amigo, nosso sócio aqui do SBT News, muito obrigado mais uma vez pela participação, pela colaboração, bom dia, bom trabalho. Bom dia a todos, bom dia André, um ótimo trabalho para vocês também.